de 2 bilhões 189 milhões. Aqui está a divisão da dívida, né, entre parte onerosa, o fiscal não provisionado, o parcelamento tributário e a Arena, que é uma dívida do clube de 700 milhões. No oneroso a gente tem fornecedores, empréstimos, parte do tributário vencido, obrigações sociais, imagens, que quando iniciou o ano tinha muitas imagens atrasadas dos jogadores, e outras contas e contingências também. Então a Arena também compõe isso, e o parcelamento tributário, que estava no começo do ano em 591 milhões de reais. Aqui é muito importante a gente trazer esse slide, que isso aqui mostra quanto da dívida do Corinthians, que foi herdada por essa gestão, vence nessa gestão. Então a dívida que a gente assumiu de 2,189 milhões, ela tem 1 bilhão 215 milhões, que se não tivesse atraso e se a gente tivesse tudo sendo pago conforme, teríamos que pagar 1 bilhão 215 milhões de reais nessa gestão de dívidas do passado, certo? E daí também a gente trouxe aqui a questão do contas a receber, também tinha contas a receber. E as contas a receber estavam em 655 milhões, certo? Nesse triênio, o a receber era de 550 milhões, porém, desses 550 milhões, temos um PDD. PDD, para quem não sabe, é uma provisão de devedores duvidosos, coisas que hoje a gente não acredita que vai receber, certo? De 178 milhões. Portanto, um fluxo a receber de 382 milhões. Isso significa que nessa gestão das dívidas do passado, o Corinthians tem a pagar 833 milhões de reais. E aqui agora a dívida de junho de 2024, certo? Passou-se um semestre e a dívida que era de 2 bilhões 189 milhões, hoje ela é de 2 bilhões 311 milhões, certo? Divididas entre oneroso, Arena e tributário. Tem um aspecto muito importante que a gente vai falar um pouco mais para frente, quando a gente for falar do resultado de 23 contra 24, né, contando um pouco para vocês de como foi o primeiro semestre, que é muito importante destacar. A dívida ela aumenta 122 milhões de reais, correto? Só de juros da dívida herdada são 139 milhões. Então a dívida aumentou menos que os juros que incorreu no período. Então isso é muito importante destacar. E aqui, eu acho que é para a gente comentar, esclarecer sobre a responsabilidade da gestão. Porque tem muito se comentado, e principalmente essa semana, sobre a falta de responsabilidade do Corinthians em relação ao tamanho da dívida, em relação ao todo. Porém, quando eu e o Fred assumimos aqui, recentemente em julho, e junto com essa diretoria, a gente teve uma conversa com o Augusto e com o Fabinho, que a gente precisava de tempo para entender a situação do Corinthians, a gente precisava de tempo para ver onde estava, até para ver com mais clareza um fluxo de caixa de longo prazo. Porém, mesmo não tendo essa visão de fluxo de caixa de longo prazo e sabendo da situação do Corinthians de precisar de reforços e precisar melhorar na questão desportiva, a gente teve uma conversa com o Augusto e com o Fabinho, onde a gente deu a eles 20 milhões de reais para o Corinthians aumentar o déficit em 24. Ou seja, eu falei, vocês podem, somando a economia de custos com jogadores que saem, mais as receitas com as vendas, menos os custos com os direitos econômicos, mais os salários que vão entrar em 24, a gente deu para eles que esse número aqui poderia ser menos 20 milhões. E agora, terminada a janela,
a gente traz um superávit na janela de 39 milhões, onde o Corinthians esse ano está economizando 19 milhões de quando a gente começou a janela de custos que a gente teria. Então, isso foi um trabalho feito em conjunto, onde a gente mapeava a cada nova contratação, a cada nova negociação, tanto a entrada do jogador como a saída. Foi um trabalho muito intenso para que a gente controlasse e tivesse no máximo os 20 milhões ali de adicionar no período de gastos a mais. E com o final da janela, a gente trouxe um superávit de 19 milhões. Acho que isso é uma parte muito importante de frisar, para mostrar que o Corinthians está sendo feito com muito planejamento e muita responsabilidade. Fred. Bom dia, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado, é uma honra estar aqui. Vou falar um pouco sobre o que está acontecendo no primeiro semestre, e para esclarecer a vocês todos, e depois no final a gente pode, com as perguntas de vocês, esclarecer ainda mais. O Thiago me com a responsabilidade daquilo que está sendo feito. Você quer falar, Pedro? Eu só queria adicionar uma coisa importante, porque era uma promessa do presidente de trazer em aberto, jogador a jogador, quanto que a gente iria gastar, né, o valor que foi pago e o percentual do clube. Ali não tem, mas a gente se compromete, isso a gente já tinha conversado antes, que a gente vai enviar a vocês até amanhã a lista completa da janela de quanto foi gasto e quanto percentual econômico em cada jogador. Obviamente, por uma questão de compliance jurídica, a gente não pode abrir os salários dos jogadores, porém, a questão econômica em geral e os detalhes do contrato a gente vai enviar a vocês hoje ainda. Hoje não, perdão, até amanhã. Tá, vamos lá? Bom, essa é a tabela do comparativo das receitas no primeiro semestre, né, que é o que a gente está discutindo aqui, em relação a 2023 e em relação também ao que foi orçado por nós, né? Eu digo nós porque eu já me incluo aqui com a responsabilidade de toda a administração, embora, como todos vocês saibam, eu tenho começado aqui a partir de julho, né? Então, em direitos de TV, nós tivemos uma receita no ano passado de 166 milhões de reais, e direitos de TV mais os direitos comerciais, placas e tudo estão relativos ao campeonato, que estão incluídos ali embaixo. Nós orçamos 155 milhões, porque a gente já orçou que não participaria da Libertadores, né? Mas tivemos ainda alguns reveses com o desempenho do Campeonato Paulista e uma questão também de placas. Não que a gente não tenha aumentado a receita com as placas, essa gestão aqui até melhorou muito a negociação com as placas. Acontece que o fluxo financeiro não impactou ainda negativamente nesse primeiro semestre. Vamos ter o benefício dessa melhoria desses contratos para frente. Mas, de qualquer maneira, isso justifica um pouco a diferença em relação ao orçado e explica também a queda em relação ao ano passado, mas isso já estava contratado também, né, antes dessa gestão começar, né? No que diz respeito aos patrocínios, nós tivemos uma evolução brutal, né? Apesar de também termos vivido alguns problemas, né? Como vocês sabem, de gaps e de ainda não termos conseguido a venda de todas as cotas de patrocínio que nós temos disponíveis. Mas no ano passado, no primeiro semestre, nós tivemos uma arrecadação de 64 milhões, nós orçamos 126 e nós realizamos 105. Quer dizer, nós orçamos praticamente o dobro, né? E nós estamos